dia, Eneum chegando com o balanço das chuvas de ontem para hoje e os transtornos desta manhã. A APAC emitiu um alerta de chuvas moderadas e fortes na região metropolitana e Zona da Mata, que vale até o início desta tarde, quando as condições meteorológicas vão ser reavaliadas. Estas, são imagens ao vivo do Recife. A gente vê que neste momento não chove, inclusive mais perto do mar, a gente começa a ver o azul do céu, só que mais para dentro do continente a gente ainda vê nuvens carregadas e um céu mais cinzento também, né? Na orla do Janga, os ventos chegaram a 25 km por hora. A erosão aumentou e um coqueiro ameaçou cair. A parte de cima foi cortada. A área foi isolada e Paulista foi o lugar onde mais choveu. O acumulado de chuva em 24 horas chegou a 115 milímetros. Por causa dos impactos causados pela chuva, as aulas em Paulista e em Jaboatão dos Guararapes foram suspensas nas escolas municipais pela manhã. Em Olinda, houve alagamentos em ruas e motoristas tiveram que procurar caminhos alternativos. Tem calendário do Eneum em ação. Nossa equipe voltou ao bairro Zumbi do Pacheco, em Jaboatão, para ver como estão as barreiras. Em dia de chuva, como hoje, os moradores não têm descanso, são tomados pelo medo de deslizamentos. Vamos falar também dos sinais que os celulares apresentam antes de explodir. Bateria inchada, aquecimento, falhas no funcionamento podem indicar perigo. Mas muita gente ignora esses avisos que os aparelhos dão de que alguma coisa está errada. A gente traz também informações sobre uma operação da Polícia Civil de Brasília em 5 estados contra atos extremistas. Tem mandado de prisão aqui em Pernambuco. E na Paraíba, 2 pernambucanos foram presos suspeitos de arrombar farmácias para furtar canetas emagrecedoras. Segundo a polícia, eles praticavam um crime em 2 cidades de Pernambuco também. Tem assunto de saúde, a catapora costuma aparecer em crianças, mas adultos podem ter. A gente explica e mostra os cuidados com a pele. Agora, 11 horas 48 minutos. Simbora com o nosso Eneum. E bora para Paulista, então, porque, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, foi lá que mais choveu. Foram registrados 115 milímetros nas últimas 24 horas. E na orla do Janga, parte do calçadão cedeu, teve uma ventania danada. E Natália Dielu foi para lá e está conversando aqui agora com a gente ao vivo. E explica para a gente como é que está a situação agora, hein, Natália? A princípio já dá para ver que não está chovendo, né? Mas a estrutura aí, como é que está? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Agora faz sol aqui no Janga, em Paulista. Nesse momento, equipes da manutenção urbana da Prefeitura de Paulista estão trabalhando aqui. A gente chegou mais ou menos 9h45 por aqui e havia equipes da Defesa Civil, também técnicos da Defesa Civil do município, que vieram vistoriar essa área, orientaram então as equipes, os trabalhadores a arrancarem aquela árvore ali, aquele coqueiro. Vocês conseguem ver as imagens de San Costa, que ficou só uma parte do tronco, porque a ação da erosão aqui tem sido muito forte. Esse é um problema que tem sido denunciado há muito tempo aqui na orla do Janga. Moradores, comerciantes, inclusive estava até procurando aqui nas minhas anotações e encontrei, vi que em março a gente teve por aqui, inclusive com uma cobrança do calendário. A gente conversou com comerciantes, com moradores que já falavam sobre esse problema, né? O chão aqui da orla estava cedendo, o avanço do mar, né? Tem sido implacável e sem ações de contenção aqui na orla do Janga. Esse problema do solo, ele tem realmente piorado. E aí, a gente tem até imagens de logo cedo feitas por Elvis Lopes, porque no Bom Dia Pernambuco nós mostramos um momento em que essa parte aqui da orla do calçadão estava cedendo, choveu bastante, né, durante toda a madrugada. De manhã também choveu
muito, e aí essa área toda foi afetada, acabou cedendo. Vocês estão acompanhando as imagens que a gente exibiu ao vivo no Bom Dia Pernambuco, o Elvis Lopes mostrou pra gente, e agora a gente vê então esse trabalho, né? Eu lembro até que quando a gente esteve aqui em março, a gente tinha uma parte, uns brinquedos para as crianças que já não podiam ser utilizados porque já tinha uma parte aqui que estava isolada, né, porque oferecia riscos para as pessoas. Então, quem quer, de fato, passear, caminhar, fazer exercício na orla, já estava atento há muito tempo a este trecho e a outros trechos também que vêm sendo denunciados pelos moradores há algum tempo. Então a gente vê esse trabalho que segue aqui, eles estão tirando a parte, tentando desobstruir um pouco mais a área. Essa área vai ficar isolada. Na parte onde foi retirado o coqueiro, a gente vê que não tem mais solo ao redor, né? Então realmente havia um risco desse coqueiro cair, tombar em cima de alguém, então por isso que ele foi retirado. A gente está aqui desde 9h45 mais ou menos, e a gente conversou com alguns moradores, a gente conversou também com uma moradora muito antiga aqui, uma moradora há 40 anos, que é bióloga marinha. Ela acompanha essa ação da erosão há muito tempo. Vamos acompanhar o que essas pessoas disseram para a gente. Só moro faz 5 anos aqui. Quando eu vim morar aqui, não estava nessa situação, né? Está sempre cedendo, o mar já está bastante avançando, né? E eu estou preocupado. Uma orla tão linda, tão bonita, né? Eu acho assim que deveria ter uma organização em questão do comércio e questão dessa orla, né? Uma orla deve ser uma orla, né? Perfeita, né? Não nessa situação. Eu tenho observado, né, que os órgãos públicos têm sido muito negligentes com a parte ambiental, principalmente com esses processos erosivos que têm ocorrido aqui na Praia do Janga. Essa situação que está ocorrendo agora era um risco iminente, já há muitos anos que ocorre isso. A Defesa Civil ela veio até aqui, fez a vistoria, mas não tomou providências para minimizar os riscos, né? Não fez as medidas de contenção necessárias, que eram os sacos com os ecobags de areia, não fizeram a drenagem correta para abrir espaço para a água. E o resultado é esse aí que estamos vendo, né? O descaso com nossa orla, segurança, mobilidade das pessoas. Então, nós pedimos, né, a população pede que sejam tomadas as providências devidas. Para mim, é muito triste ter que caminhar pela orla e ver isso depois de 44 anos que eu moro aqui. A gente viu aí as palavras de Tatiane, que é moradora há 40 anos do Janga, é também bióloga marinha. Também conversamos com outro morador, o seu Graziano. A gente recebeu uma nota da Prefeitura de Paulista que diz que enviaria a equipe da Defesa Civil aqui para isolar preventivamente essa área. Como a gente viu, isso de fato aconteceu. E sobre uma solução definitiva que já vem sendo cobrada há muito tempo, a Prefeitura disse que concluiu a parte que cabia ao município e que aguarda a liberação de recursos federais para executar obras de contenção da erosão em 5 pontos da orla, incluindo o Janga. É um projeto que prevê um investimento de mais de 24 milhões de reais e após a liberação dos recursos e a realização da licitação, a expectativa é que as obras comecem ainda este ano. Essa também foi a resposta que a Prefeitura deu naquela época, em março. Então a gente acompanha essa situação, a gente vai mostrar ainda outras ruas que foram afetadas por essas chuvas aqui em Paulista. As aulas foram suspensas. A gente volta com mais informações, Camila. Imagina um susto aí para o pessoal no Janga, né? Nesse período que a gente está imaginando que o período maior de chuva está chegando ao fim e, de repente, vem essa chuvarada toda. Já já a gente conversa mais, tá, Natália? Até daqui a pouco. E a chuva forte que caiu durante a madrugada e parte da manhã não provocou transtorno só lá em Paulista, não, tá? Moradores de várias cidades da região metropolitana enfrentaram temporal na saída para o trabalho, na hora de deixar os filhos na escola. E se a gente já está em agosto, né? Como eu estava falando, qual que é a razão para essa chuvarada? Será que vai continuar chovendo desse jeito aí ao longo dessa semana?
Diogo Franco foi em busca dessas respostas e ele traz agora para a gente, que é isso que eu estava dizendo, né, Diogo? A gente imaginava que o período forte de chuva já tinha passado, que a gente já estava aí com a temporada dos ventos para anunciar aí a virada de tempo para o sol. E, de repente, esse temporal. Conta mais. Exatamente, Clarissa. Camila, perdão, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, ontem de manhã, por volta de 7h45 da manhã, entre 7h45 e 8 horas, a gente já viu a mudança, né, do céu, as nuvens de chuva se formando. Depois, chuva, chuva, chuva ao longo de toda a segunda-feira. Aí uma hora estiava, outra hora voltava. Quando foi à noite, depois da novela das 9, aí que a chuva apertou. Muita gente ficou preocupada, né? Muitas mensagens, muita gente mandando um vídeo falando já de pontos de alagamento, muita gente falando assustada, né? Porque ninguém esperava essa chuva forte. A gente lembra até que por volta de 4h30 da tarde, a APAC, ela até anunciou ontem um alerta de observação, que é aquele alerta amarelo, né? De até 50 milímetros de chuva. Mas quando foi justamente depois da novela das 9, começou a chover muito, 11h30 eles dispararam um outro alerta, que foi o alerta laranja, que é de atenção. A gente de manhã foi até a APAC para poder entender o motivo dessa chuvarada tão forte e repentina que parou perto das 10 horas da manhã de hoje. Eu conversei com o Romilson Ferreira, que é meteorologista. Vamos acompanhar o que ele disse. A gente tinha instabilidades, o vento favoreceu em baixos níveis, tá? Então, assim, essa chuva é diferente de quando a gente tem resquício de frente, que dura 2 ou 3 dias. Essa chuva foi uma chuva mais rápida. A gente já esperava que fosse mais rápida mesmo. Tanto é que, mais ou menos em 12 horas, choveu mais de 100 milímetros em Paulista, tá? Então, assim, algumas vezes a estabilidade chega, motivada por ventos em baixos níveis, estabiliza, pega bastante umidade, ocorre chuva em forma de pancada, bastante significativa, como foi esse o caso. O fato de a gente estar no mês de agosto, um mês conhecido pela ventania, né? Isso interfere, vindo do leste, ou seja, do mar aqui para a capital, aumentar a chuvarada? De forma geral, não. A partir de agosto, a gente tem mais ventos, não só agosto, né? Agosto até dezembro a gente tem mais ventos, tá bom? Vai ficando mais seco à medida que passa. A gente tem o final do período chuvoso, da quadra chuvosa em julho, agosto ainda tem chuva significativa e tem mais ventos a partir de agosto, mas coincide com a época mais seca e venta mais, né? Então, assim, a gente tem mais vento e seca mais. Então, o vento não é só, por si só, o fator determinante da chuva. A gente tem que ter outros fatores, como umidade, mais estabilidade para chover mais, né? Ainda nesse período de inverno pode ocorrer situações de chuva como essa ou não? Sim, aqui no litoral principalmente, tá? A gente vai entrar a partir de setembro nos meses mais secos que a gente tem, mas a gente está no litoral, né? Litoral a gente pode sempre ter, historicamente a gente pode ter chuva forte em qualquer época do ano, principalmente no litoral e na zona da mata, tá? Então basta que a gente tenha algumas condições que pode ocorrer o chuva um pouquinho mais forte. É mais difícil ao longo do mês, então a gente pode dizer, eita, durante todo o mês vai ter chuva, isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas chuvas pontuais, em 1 ou 2 dias, chuvas significativas, isso pode acontecer em qualquer momento no litoral e na zona da mata. Olha aí, ó. A chuva que começou ainda na noite de ontem causou alguns transtornos no Recife e na região metropolitana. Nós recebemos registros de vários locais com problemas por causa da intensidade e do volume de água. O Wellington Silva fez esse registro às 4 da madrugada na Avenida A, em Maranguape 2, Paulista. Ele disse que a gravação foi próxima à Praça José Lopes. A avenida ficou tomada pela água. Moto quebrada, carro quase parando, não tem condições. Carlos mora em Fragoso, Paulista, e está preocupado. Ele disse que por causa da chuva intensa dessa madrugada, a barreira que fica perto da casa dele está desmoronando. Cláudia mandou imagens da rua Armindo Moura, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ela contou que toda vez que chove é um absurdo e que a água entra nas casas. Ela disse que já perdeu guarda-roupa, máquina de lavar, rack, roupas, até a feira. Igor Costa estava saindo de casa quando fez o registro da situação na Avenida Capitão Araújo Miranda, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife.
Para sair de casa, ele precisou usar botas. Se não fosse de galocha, eu não passava aqui não. É lixo, é mato, tem tudo de ruim aqui. Dalva Carvalho registrou sufoco para transitar pela Avenida Mascarenhas de Moraes, na zona sul do Recife. Ela contou que foram vários pontos de alagamento até o destino. E Luiz Brandão aguardava o ônibus quando fez esse vídeo mostrando a situação na Avenida Norte esta manhã. Esse ponto fica em frente ao SESI, no bairro de Santo Amaro. Logo cedo, havia muita água acumulada nas duas pistas. E 2 prefeituras da região metropolitana suspenderam as aulas nas escolas municipais por causa da chuva forte desta terça-feira. Em Paulista, onde o volume de chuva passou dos 100 milímetros, a gente já mostrou aqui no acumulado de 24 horas, os alunos da rede municipal não têm aula hoje. E em Jaboatão dos Guararapes, a Defesa Civil também orientou o cancelamento das aulas de hoje. A Secretaria Municipal de Educação informou que foram adotadas atividades extra-classe para os estudantes. E agora a gente vai seguir pela Avenida Mascarenhas de Moraes, já no Recife. Essas são imagens do nosso repórter cinematográfico Ezequiel Quirino operando o drone. Como a gente pode ver, nos 2 sentidos da Mascarenhas de Moraes, a gente tem água acumulada no canto da pista. Então, a gente vê o trânsito lento, porque os motoristas precisam ir recuando ali para as 2 faixas por onde é possível passar com mais segurança. E aí a gente vê, tanto no sentido Afogados quanto no sentido do aeroporto, bastante movimento, os carros passando um pouquinho mais devagar. A Avenida Mascarenhas de Moraes, que é corredor de ônibus também, quando essa água está assim acumulada no canto da pista, é um transtorno para os passageiros, porque os ônibus encostam para o embarque e para o desembarque, e aí muitas pessoas acabam pisando nessa água acumulada, muitas vezes água suja, E aí a gente sabe do risco que é entrar em contato com água suja desse jeito. A gente vai continuar monitorando o trânsito ao longo do ENE1 e trazendo informações para vocês. Vamos circular por outras ruas do Recife. Agora a gente está na Avenida 2 Rios, no bairro do Iburó, que desde cedo aí perto do SESI está com água acumulada. Mesmo assim, as pessoas vão passando porque já conhecem esse trecho, As pessoas sabem que não é tanta água assim que é possível passar. Nesse canto aqui da direita, a gente até consegue ver a pintura no asfalto da faixa de pedestre. Então, realmente não é tanta água. Aí mais para a esquerda, aí sim que fica com um volume um pouquinho maior. E como a maré está baixando, pessoal, isso ajuda a diminuir o volume de água nos pontos de alagamento. Bora para a Avenida Recife, no bairro do IPSEP. Aí, a gente já vê pista seca, inclusive, A gente mostrou no início do ENE1 que o sol está querendo aparecer, em alguns pontos já aparecendo. Aí, na Avenida Recife, nos 2 lados da pista, a gente vê que ela já está sequinha. Os carros da esquerda estão parados nesse momento por causa do sinal de trânsito e pelo outro lado, os motoristas seguem tranquilamente. Vamos para a Rua Acre, no bairro de Afogados agora. Não chove neste momento, mas a gente está vendo caminhões manobrando e aí, uma lentidão ali para poder passar, Mas a gente vê pista seca também, não chove nesse momento no bairro de Afogados, no Recife, não chove também lá no Janga, onde a gente mostrou mais cedo. Bora continuar acompanhando as atualizações e a previsão para o restante desta terça-feira. O Partido Liberal realizou a convenção da legenda na manhã de hoje no Hotel Bugan, em Boa Viagem. O PL lançou Mendonça Filho para o Senado e os nomes que vão disputar as vagas para deputado estadual e federal, mas não anunciou apoio a nenhum candidato ao governo de Pernambuco. E a seguir, a Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação nacional contra atos extremistas. Tem mandado sendo cumprido aqui em Pernambuco. E ainda 2 pernambucanos foram presos na Paraíba suspeitos de arrombar farmácias à noite para furtar canetas emagrecedoras.
Seu celular anda esquentando bastante ou você percebeu que a bateria dele está inchada? Estes são alguns dos sinais que os celulares apresentam antes de explodir. A gente fala mais sobre esse assunto já já, 12:06. O Enem volta num instante só. O Enem está de volta e a gente já traz imagens ao vivo da rua Taquaral, no bairro de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana, nesse dia que começou com muita chuva e agora a gente começa a ver, né, o tempo abrir e aí a gente vê um movimento aí de mudança de tempo ao longo dessa terça-feira e que a gente vai monitorando aqui no Enem também, trazendo as informações ao longo desta edição. Mas em dias de chuva forte, como nesta terça-feira, os moradores aí, ó, da rua Taquaral, eles ficam muito tensos, né? Vocês estão vendo que as ruas, as casas, elas são cercadas por barreiras, né? A gente vê as casas na parte baixa e por trás das casas a gente vê as encostas, né? Nós estivemos aí na comunidade no fim do ano passado para mostrar a queixa das famílias com a preocupação de deslizamentos acontecerem principalmente em dias de chuva. O pessoal diz que algumas barreiras até foram cobertas por plástico, mas a promessa da prefeitura era fazer uma obra mesmo de contenção das encostas no local e que essa obra não foi terminada. O serviço, que deveria ter sido concluído em 2024, de acordo com os moradores, está parado. Então, o calendário do Enem voltou à rua Taquaral ontem para conversar de novo com os moradores. Faz 8 meses que a nossa equipe esteve aqui e ouviu os moradores que estavam muito preocupados, porque a obra de contenção aqui da barreira tinha sido feita de forma incompleta, eles ainda reclamavam de muitas coisas. E aí, assim que nós chegamos aqui hoje, os moradores seguiram reclamando, porque pouca coisa mudou de acordo com eles. Uma dessas moradoras é o Édia, que está aqui, olha só. Ela mora numa parte alta e a obra da prefeitura parou bem aqui, ó, no limite da casa dela. Atrás é plástico. E aí essa área corre risco de cair, né? Verdade. É só lona, arriscada a cair. A água, no lugar de cair pela canaleta, desce por debaixo do muro. Aí fica esse perigo aqui, porque tem uma casa em cima, a minha embaixo, e pararam aqui a obra. Aí a gente, quando é dia de chuva, eu não durmo. E aí eu vi que além desse plástico do terreno atrás da sua casa, na frente também tem uma outra área que desce também com plástico, sem o isolamento necessário. Não. E disseram que vinha conseguir, fizeram aqui, é só você fazer assim, ó, as britas saem. Porque não foi feito... A manta, né? Vocês pedem a manta aqui. Isso, só jogaram o cimento. Bom, descendo aqui a escadaria, lá da casa de Uede, olha, a gente vê que tem até corrimão. Só que chegando aqui embaixo, não tem acessibilidade nenhuma, não tem rampa, não tem continuidade aqui da escada. E aí, alguns moradores, inclusive, já caíram aqui, já se machucaram tentando descer, principalmente agora que o chão está meio molhado, né? Choveu no fim de semana, agora amanheceu também caindo uma chuva fina por aqui. E além desses problemas todos que vêm lá de cima, tem essa lama, porque falta pavimentação aqui nessa área que já é bem pertinho do campinho do buracão da UR6. E a gente encontra a Diana, que lá em 2025 falou com a nossa equipe, que também estava preocupada porque não entendia o andamento das obras das barreiras. Olha só o que ela disse. Chegaram, mostraram um mapa, disseram que iam fazer barreiras sim, outras não, porque não estavam no mapa. Não entendi que mapa é esse que eles completam umas barreiras, outras não. Bom, a gente ouviu aí, Diana, que você lá em 2025, 8 meses atrás, estava preocupada porque não sabia se iam fazer a barreira atrás da sua casa. De lá para cá, o que mudou? Fizeram alguma coisa? Nada, não mudou nada, só fez crescer mais matos. Inverno aqui a gente fica com as portas abertas, um se comunicando com o outro. Aqui em cima são muito pé de mato. Aqui em cima botam um caminhão em cima desse barro aí, que o caminhão já é pesado e a barreira já molha e fica pior. Continua sem cobertura nenhuma, né? Nenhuma. Bom, a gente agora está caminhando pela rua Taquaral, voltou a chover e olha,
Por aqui, muitas casas já foram abandonadas, deixadas para trás por moradores que estão com medo, né, de que aconteça alguma coisa na barreira. Mas, mesmo assim, muita gente continua vivendo aqui, interagindo aqui, nas suas casas, nos comércios e também em estabelecimentos como essa igreja evangélica. E olha só o que aconteceu em junho deste ano. Parte dessa barreira desabou e levou tudo. Levou a parede, parte do telhado, fiação elétrica, tudo ficou comprometido. E aí o pastor Rosimiro está aqui limpando o barro e tentando reerguer a igreja, recomeçar, né? Como é toda vez ter que parar e começar de novo por causa da chuva, por causa do medo? Isso foi a primeira vez que aconteceu, né? Nunca aconteceu e nós estamos aí para prosseguir e caminhar, né? Porque isso não sempre vem, o pessoal vem, reclama todo dia, mas até agora ninguém tomou providência de nada e estamos aí. Você viu aí, né, que as reclamações dos moradores continuam, tem mais gente chegando para falar com a gente. Seu Miro mora aqui tem 28 anos, né? Como é para o senhor, que já vive há tanto tempo aqui, enfrentar o medo toda vez que chove, porque as obras não foram feitas como deveriam para vocês? Difícil entre nós aqui, por conta de que nós faz aqui reserva, vigiando, né? Um vigia, outro vigia, sempre com o celular na mão para que um ligue para o outro. Olha, vai cair, sai, corre, e a gente está aqui nessa expectativa. E é por isso que a gente está aqui com o calendário do NA1, com todos esses moradores. Obrigado, seu Miro. Eu vou chegar aqui ao lado de André, que também conversou com a gente lá em novembro de 2025. Tem famílias aqui, moram pessoas aqui. Se ele começou uma obra, ele tem que terminar. A gente mora numa invasão, que isso aqui é considerado como invasão, mas a gente paga imposto. Se a gente comprar um confeito, a gente está pagando imposto, certo? Então, se ele começou, ele tem que terminar. Ele estava com o calendário de 2025, né? Nós prometemos voltar, estamos aqui e agora nas suas mãos o calendário de 2026. A expectativa de lá para cá, imagino que deva ser a mesma, né? Que se resolva por aqui. Com certeza, né? A gente luta para isso, né? Isso aqui é uma vida da gente, né? Isso. A gente trabalha para ter uma moradia digna, que aqui já é precário, né? E sendo esquecido. Muito obrigado por esse relato muito emocionado seu, o relato de todos vocês. A gente está aqui para reassumir esse nosso compromisso. Por isso, Camila, diz aí, nós entramos em contato com as autoridades, temos alguma resposta para os moradores e, claro, marca uma data para a gente voltar aqui com o calendário do NA1 e a gente torce que volte com boas notícias. É com você aí no estúdio. Bom, a gente pediu uma resposta para essa reclamação da comunidade. E a Prefeitura de Jaboatão, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que todas as obras de contenção previstas num projeto contratado com a Caixa Econômica Federal para a Rua Taquaral, em Zumbi do Pacheco, foram totalmente executadas e entregues. De acordo com a administração municipal, os serviços reivindicados pelos moradores não faziam parte desse contrato original. A Prefeitura disse que são serviços complementares que dependem de avaliação técnica e principalmente de dinheiro, né, para serem realizados. A Prefeitura, então, falou que está em busca desses recursos e que, por isso, não pode estabelecer um novo prazo para essas obras. Mas mesmo sem data informada pela Prefeitura, a gente, sim, aqui no estúdio, a gente marca uma data para poder continuar acompanhando a reivindicação dos moradores. Por isso que a gente já deixou aqui, ó, o calendário do mês de dezembro, para a gente poder ir lá em Zumbi do Pacheco, Jaboatão dos Guararapes, antes do Natal. Vamos lá antes do Natal para poder ver como que os moradores vão passar o Natal desse ano por lá. Estou marcando aqui, ó, o dia 14 de dezembro para a gente voltar lá e conferir como que a situação das barreiras ficou ao longo do ano. A chuva que caiu durante a madrugada e na manhã de hoje, mais uma vez, causou transtornos a quem precisou passar por Olinda. Por lá choveu mais de 80 milímetros nas últimas 24 horas. E nosso repórter, Diogo Franco, ele percorreu alguns bairros da cidade mais cedo. E já te pergunto logo, Diogo, por onde que foi mais difícil passar durante a manhã? Agora também estou vendo que parou de chover, né? Graças.
Camila, foi bem difícil de manhã em Olinda. A gente passou a manhã, eu e o repórter cinematográfico, a manhã inteira em Olinda, né? Eu falo ao vivo do bairro de Santo Amaro agora, né, no Recife. E aqui a gente já vê que o céu abriu, não tem nuvem de chuva, a gente vê aquele azul bonito. Mas de manhã estava bem diferente, estava tudo acinzentado, né? Tava aquelas nuvens carregadas de chuva. E eu vou te confidenciar que eu acho que o local mais difícil foi aquele trecho ali de Jatobá, Ouro Preto, na PE15. Tinha muita água, aquele canal que fica do lado esquerdo, ele passa ali, que vai para a rua do canal do Matadouro, atravessa, né, onde tem um novo atacarejo ali, aquela parte ali toda, aquela parte embaixo ali, os carros precisavam passar pela parte de cima do viaduto, ou seja, passar por cima do viaduto, né, pelo viaduto, e tinha gente que passava pela água também. A gente encontrou um motorista, rapaz, que estava vindo da Paraíba para poder levar o filho ao médico lá no IMIP e acabou perdendo lá, o carro parou, enfim, ele se atrasou, teve que chamar transporte por aplicativo, o transporte aplicativo não estava passando pelo alagamento, foi o maior transtorno para eles. Pois é, choveu mais de 100 milímetros, né, em Paulista, mais de 80, mas teve duas cidades também, que foi Abreu e Lima e Goiânia, que choveram mais de 90 milímetros. E aí, em Olinda, a preocupação foi muito grande. Eu fiz até uma reportagem com o Christopher e a gente vai chamar agora para vocês assistirem. Esse canal no bairro de Ouro Preto ficou cheio e transbordou. A água tomou conta desse trecho da PE15 em Olinda. Caminhões e ônibus, por serem altos, conseguiam passar. Tinham motoristas e motociclistas que também se arriscavam e colocavam o veículo na água. Mas alguns, assustados com a situação, preferiram evitar o trecho alagado e seguir pelo viaduto. Marcos veio da Paraíba para levar o filho ao hospital do IMIP, no Recife. Mas ao passar este trecho ao lado do viaduto, na entrada de Jatobá, em Ouro Preto, o carro perdeu força e parou. Vem da Paraíba e olha a impressão que a pessoa tem no Recife, né? Falar a verdade, se você está abandonado. Até o Uber cancelou agora, tá vendo? E agora, como é que vai fazer para poder levar o filho para o médico? Esperar aparecer um Uber para vir para levar ele para o hospital, para depois vir ver o que é que faz no carro, né? Comunidades no entorno também foram prejudicadas pelo alagamento. Para quem estava a pé ou de bicicleta, não teve outra opção. As pessoas precisaram atravessar o aguaceiro para seguir o caminho. É muito difícil. Todo chove esse alagamento. Aí eu conheço aqui, todo dia eu passo por aqui, eu conheço já o caminho aqui que eu passo. Por isso que eu vim passando com a bicicleta. Para chegar ao trabalho, a Alessandra também enfrentou o trecho alagado. Sacrifício, mas tem que enfrentar, né? Mas toda vez que chove, é isso que acontece? Toda vez é isso. Quando chove muito, é isso mesmo. Alaga para valer. No bairro de Casa Caiada, também encontramos ruas com pontos de alagamento. Na rua Caetano Ribeiro, próximo ao canal do Fragoso, a água cobria parte dos pneus dos carros. Já na rua Manuel Carvalhal, a água empoçada se mistura ao barro da via, que não é asfaltada, e esconde os buracos. Dielson, morador da localidade, diz que não aguenta mais tanto descaso com a população. Moro aqui há quase 30 anos, a situação sempre foi muito crítica, mas nesse momento é muito pior. Numa escala dos maiores acumulados de chuva do estado, Olinda aparece na 8ª posição. De acordo com a APAC, das 9 horas da manhã de ontem às 9 horas da manhã de hoje, o município registrou 78 milímetros de chuva. Em Jardim Atlântico, na rua Pedro Álvares Cabral, a água tomou conta da via de uma calçada a outra. Esse é o caminho de muita gente que vai e volta para os compromissos diários. Aqui não tem solução, entra governo, passa governo e não resolve nada. É complicada a situação. Acaba prejudicando o automóvel, né? Positivo, se a gente colocar a moto na água aí, é um calço hidráulico aí, o prejuízo é grande. Além dos transtornos para os moradores, a chuva também prejudicou comerciantes e pequenos empreendedores. A água invadiu a barbearia de Felipe, causando transtornos a ele. A gente investe, procura atrás de melhorar, mas a localidade em si, a situação que a gente passa acaba não permitindo a gente ter um pouco de avanço. E a gente segue falando de chuva aqui no Enem1. A gente acabou de mostrar, né, os transtornos em Olinda. Agora a gente vai dar mais um pulinho na cidade de Paulista, é onde está a nossa repórter Natália Dielu. Foi lá que foi registrado o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, 115 milímetros. Natália, você já mostrou a orla no Janga, né?
E agora você está circulando por outras ruas, estou vendo alagamento aí perto de você. Me conta onde que você está agora. Camila, eu estou na rua Belém de São Francisco, que também fica aqui no Janga. A gente recebeu muitas mensagens dos moradores aqui da rua pedindo para a gente vir aqui mostrar a situação, porque a noite de hoje foi muito difícil para todo mundo. Já há alguns anos eles vêm reclamando desse problema de alagamento, mas disseram que hoje foi muito, muito crítico, né? Deixa eu falar aqui com a moradora que está aqui com a gente. Qual é o seu nome? Mirela. Mirela, conta pra gente como foi. Quando começou a chuva, a água começou a subir, mas nunca chegou a entrar dentro de casa. E quando foi essa noite, ela começou entrando dentro de casa, começou subindo, e a gente começou a se comunicar no grupo da rua para saber em qual casa mais tinha entrado. E terminou que todas as casas dessa vez conseguiam entrar dentro de casa, quarto, banheiro, e ficou tudo cheio d'água. Muita gente, inclusive, estava limpando aí a casa, né? Você estava me contando que aqui até é uma área especial, porque tem o berçário, né, das tartarugas marinhas. Isso, todos os anos, matéria da Globo, Bianca Carvalho cobre o nascimento das tartarugas, as tartarugas vêm, então assim, é uma área preservada só da praia, porque da parte de cá não tem preservação nenhuma. E por que isso tem acontecido aqui? Vem cá, deixa eu falar com a senhora. Tudo bem, qual é o seu nome? Tudo bem, bom dia, Solânia. Porque a gente tinha o esgoto ali. Aí o que aconteceu? Teve uma invasão aqui atrás, aí resultado, eles quebraram a tubulação. Aí agora a água não tem escoamento fluido para ir para lá. Aí o escoamento é muito lento e agora não tem mais para onde ir. Vocês já reclamaram com a prefeitura? Já fizemos, já fomos lá, denunciamos, já tem documento tudo, mostrando qual é o problema, onde está o problema, mas ninguém fez nada. Tá certo, deixa eu ir um pouquinho para cá, porque... Obrigada, viu, por falar com a gente. Tem uma moça até que está esperando a gente aqui, porque quando nós chegamos, ela estava limpando aqui o terraço, né? Entrou mesmo água aí, foi só trabalho hoje de manhã, né? Qual é o nome da senhora? Wanda. Como foi, Wanda? Me conta. Olha, quando deu umas 9 horas, começou aquela água jorrando, porque não tem passagem para essa água mais. Esse problema já vem há anos, não é de agora. Eu moro aqui há 10 anos e a gente já vem observando as consequências das chuvas, essa vala aí entupida, porque a saída dessa água ia para a outra rua e com a construção desse prédio aqui foi fechada, porque eles fecharam para poder construir o prédio. Então, assim, mais ou menos umas 9h30, umas 21h30 de ontem, a água entrou na casa toda. Em todas essas casas. A gente ficou numa situação de desespero. Wanda, deixa eu ir aqui. Muito obrigada por falar com a gente, né? Então, é um problema que vem se agravando, que a prefeitura tem conhecimento. Eles disseram que piorou por causa de um prédio que tinha aqui. Eu tenho uma família aqui que, inclusive, chegou hoje para passar o dia, assim, né? Curtir um pouco a praia. Tem gente que estava de folga. E aí, vocês se surpreenderam com a casa cheia de água. Muito e lixo, né? Porque... trouxe o lixo todinho dali e veio, estava tudo dentro de casa, tá aí. O terraço estava horrível, horrível, muita lama, muita lama. Então vieram para descansar, mas tiveram muito trabalho. Muito trabalho, teve que lavar tudo. Qual é o nome da senhora? Cíntia. Cíntia, tá certo, Cíntia, obrigada. A gente também esteve na rua Belém, na rua Comendador Figueiroa. Vocês podem ver rapidamente algumas imagens. Uma rua aqui próxima que também ficou bastante alagada. Então são reclamações, mensagens que a gente recebe dos moradores de Paulista que se surpreenderam com essa chuva, né? Porque causou muitos estragos, né? Um grande volume de chuvas e que já vem há algum tempo reclamando ao poder público e cobrando, né, ações para minimizar tudo isso. A gente volta com você, Camila. E o Enem agora segue por Paulista, mas em outra área. Agora de carona com Elvis Lopes na Globomoto, ele circula por Pau Amarelo, ó. Né? Essa é a rua Nossa Senhora Aparecida, uma rua que não tem calçamento. E olha aí, com os buracos, a água fica, ó, empoçada. Como choveu forte, ó, essa água vai ficar aí e depende de ter sol agora para poder secar, né? Já que não tem aquela estrutura de drenagem e canaleta por aí, né? As pessoas tiveram, claro, pela manhã dificuldade de sair de casa, de chegar aos compromissos, de fazer esse deslocamento sem sujar a calça, eu digo, né? Porque sem sujar o calçado, impossível
numa condição como essa, porque a gente está vendo a imagem desse jeito agora, meio-dia e 28, com a maré baixando. Então, mais cedo, a situação estava ainda pior do que o que a gente está vendo agora nas imagens de Elvis Lopes. Vamos agora fazer um giro pelo trânsito em outras partes aqui da região metropolitana. Primeira parada na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. A gente vê por essa imagem o lado direito, motoristas seguindo para o Recife, no lado esquerdo, indo para Olinda, Paulista. E aí a gente vê que nesse momento o trânsito está tranquilo, não está chovendo, apesar da gente ver nuvens aí por essa imagem, mas o trânsito nesse momento tá bom aí na Pan-Nordestina. Vamos para a BR-101, em Prazeres, aí a gente vê o tráfego sempre um pouquinho mais pesado aí nesse ponto, que sempre tem muito movimento, mas aí a gente vê que os motoristas que estão no sentido Cabo, eles conseguem passar por esse ponto sem transtorno de chuva, né? Pelo menos alagamento nesse ponto não tem. E já que a gente está na 101, vamos dar um pulinho lá na cidade universitária, já no Recife. A gente vê no lado direito, ao sentido litoral sul, e o lado esquerdo, com o trânsito mais pesado, é o sentido de quem está vindo aqui para o Recife, tá, pessoal? E aí, a gente vê que quem está vindo para o Recife, ou seguindo para Paulista, né, Abreu e Lima, a gente vê que está precisando ter um pouquinho mais de paciência, que está tendo uma intervenção ali, na pista. Então, com esses cones, os motoristas que vêm em duas faixas precisam ali se apertar em uma faixa só. E aí, por causa desse estreitamento, o trânsito está lento. Essa câmera fica ali pertinho do Hospital das Clínicas, tá, pessoal? Então, quem está passando por lá agora está enfrentando esse trânsito lento. Então, se você tem tempo de escolher a sua rota, melhor não passar por esse ponto. Deixa eu aproveitar, então, para trazer informações que a gente tem usando o aplicativo Waze. Deixei já aqui aberto, na Dois Rios. Foi uma avenida que a gente mostrou mais cedo, tem um ponto de alagamento ali perto do SESI. E aí, se a gente for seguindo a Dois Rios, a gente cai na Dom Helder Câmara, né? Muda de nome para poder chegar na Avenida Recife. E olha lá, a imagem da Dois Rios com o alagamento que tem ali perto do SESI. Tem esse acúmulo de água, mas os motoristas estão conseguindo passar, né? Eles estão invadindo ali a contramão para poder passar no ponto onde tem menos água e aí conseguem seguir caminho. E a Avenida Dois Rios, mais lá na frente, quando já passa a ser Dom Helder Câmara, a gente vê que ela tem um trechinho ali de lentidão já chegando na Avenida Recife. Deixa eu aproveitar aqui que o Waze está comigo para trazer outros pontos aqui, na Avenida Caxangá, no Recife, ali perto do Hospital Getúlio Vargas, vindo para o Recife, tá, pessoal? Tem essa lentidão no trânsito ali perto do Hospital Getúlio Vargas. E deixa eu dar uma olhada na Zona Sul aqui, na Antônio de Góes, aqui era essa daqui. Antônio de Góes, aqui sim. Agora sim a marcação, Antônio de Góes, que a gente vê aí com o trânsito também aí moderado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o mapa para vocês terem ideia da Antônio de Góes, saindo então ali do bairro do Pina, vindo para a região central do Recife. O uso do celular, pessoal, faz parte da rotina de quase todo mundo, né? Mas alguns sinais que muita gente costuma ignorar podem indicar risco de acidentes graves, tá? Bateria inchada, aparelhos que esquentam, falhas no funcionamento estão entre os alertas que exigem atenção. Milena passou pelo susto 2 vezes. Eu trabalhava numa loja, então a gente sempre tinha que estar com o celular na mão, a gente sempre movimentava ele e a gente utilizava aqueles carregadores modo turbo, que não é original, né? Aí toda vez que ele ficava com a bateria baixa, a gente tinha que ir lá e colocar para carregar e ele carregava muito rápido. Até que chegou um momento que as luzes começaram a piscar da loja e aí o disjuntor disparou, faiscou um pouquinho, deu perda total no telefone. O segundo susto foi o meu pessoal. Comprei de segunda mão, que realmente a gente tem que ter uma atenção maior.
segunda mão a gente não sabe, né? Às vezes eles trocam peças, eles trocam bateria por uma bateria não original e tudo. Eu botei ele para carregar naquele mesmo carregador modo turbo, porque eu usava muito para trabalhar também. Era pessoal, mas era para trabalho também. E aí o que aconteceu foi que eu encaixei o carregador e aí ele estourou. Nas duas ocasiões, pouco antes dos celulares explodirem, os aparelhos apresentaram mudanças. Eu senti ele esquentando muito, mas ele não podia ficar fora do carregador. Quando a gente fala de celular, são vários detalhes que nós devemos ter cuidado para não acontecer nenhum acidente. Eu estou com o Júlio Mesquita, ele que é especialista na área. Primeiro, Júlio, eu queria entender o que é que acontece nessas situações em que o celular explode. Quais são as orientações? Então, quando o celular explode é porque a bateria ela ficou inchada. Dependendo do carregador que você utiliza, ou do aparelho estar com algum defeito, ou levar alguma queda, essa bateria ela vai estufando, vai ficando dessa forma aqui. Ou até dessa forma aqui, que é um caso mais perigoso, né? Que essa aqui está bem inchada, essas aqui estão normais. Então, quando ela chega nesse nível, muitas vezes o usuário ele acaba olhando, vê que o celular está levemente levantado e tenta encaixar. Nesse momento pode acontecer uma explosão, ou até colocar um carregador falso que passe uma corrente mais alta do que o normal e acaba também danificando e acabando acontecendo uma explosão, né? Júlio, eu queria entender também o seguinte, porque há situações em que o celular explode quando está no carregador, mas também tem situações em que o celular explode no bolso. O que é que acontece? Pode acontecer um superaquecimento. Então vamos lá, a gente está em Recife, normalmente a gente tem uma temperatura aqui de 27 a 30 graus. O celular, no processo normal dele, ele já trabalha ali em 30, 40 graus. Quando você está com o celular com capa, o celular no bolso e no calor, isso pode acontecer um abafamento e esse abafamento pode acontecer um evento térmico. O celular explodir e até mesmo pegar fogo no bolso, entendeu? Por isso, ficar atento aos sinais que o aparelho apresenta e adotar cuidados simples no dia a dia podem evitar acidentes. A tela dele está descolando do display, você botar ele para carregar e ver que ele está no carregador, às vezes tira do carregador, ele mostra ainda que está carregando, mesmo fora do carregador. Carregadores falsos no geral, né? Tem gente que investe muito no celular aí 5, 10 mil reais e quer comprar um carregador de 10, 15 reais. E também um fato muito perigoso que eu sempre falo é dormir com o celular embaixo do travesseiro. Porque por mais que o seu quarto tenha ar-condicionado, o seu celular está trabalhando na temperatura, tem gente que bota para carregar e bota embaixo do travesseiro. Então, quando for carregar, tirar o celular da capa é muito importante, tira o celular da capa, bota o celular no local arejado para que não ocorra um superaquecimento e ele acabe tendo um evento térmico e acabar explodindo. Se a pessoa perceber esses sinais, o que é que deve fazer? Procurar imediatamente uma assistência técnica de sua confiança para que o técnico avalie qual é a possibilidade da bateria estar em risco. E também olhar lá nas configurações do seu aparelho se a saúde da bateria está degradada. Quando uma bateria está com a saúde da bateria muito degradada, isso também pode forçar ela a acabar tendo ela inchar, né, e acabar tendo um evento térmico e uma explosão. Eu estou procurando ver direitinho a bateria dele, se está esquentando muito. Se não tá, eu deixo ele descarregar até um certo tempo. Não uso ele quando ele está na tomada. Procuro produtos originais para poder não ter o risco de novo de estourar, de quebrar, de acontecer qualquer outra coisa do tipo. E mantendo a saúde da bateria também, né? Já teve caso de explosão que a pessoa teve que ir para o hospital, né? Tem que tomar muito cuidado com o celular para o aparelho não explodir, para não ser roubado também, né? Ontem a gente mostrou uma reportagem falando que Olinda e Recife estão na lista das 20 cidades com mais casos de roubos e furtos de celulares. Olha aqui os números, ó. Esses são números dessas ocorrências em Pernambuco. No ano de 2024, foram mais de 24 mil ocorrências. No ano passado, no ano de 2024, 48 mil ocorrências e no ano de 2025, 41 mil ocorrências. A gente vê que teve uma redução aí de 14%, mas ainda assim a gente está numa posição
que não agrada, né? Olinda, por exemplo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, está na 8ª posição entre as cidades com mais registros de roubos e furtos de celulares. E o Recife na 11ª posição, né? Por isso que agora a gente traz o serviço do Alerta Celular, que é um tipo de cadastro que pode ajudar a recuperar o aparelho. E é o repórter Gustavo Ferreira que explica pra gente como é que faz esse cadastro, né, Gustavo? Oi, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o NA1. A gente vez ou outra fala do Alerta Celular porque ele é um serviço gratuito e é intuitivo também, é fácil de cadastrar e fácil de acionar também. Eu estou aqui ao lado de Augusto Melo, que é assessor de ciência de dados da SDS, Secretaria de Defesa Social. Antes de explicar como é que funciona, conta pra gente quantos cadastros, quantas pessoas já se cadastraram no Alerta Celular até hoje, Augusto. Boa tarde. Boa tarde. Desde o início do programa, nós temos um pouco mais de 1 milhão de aparelhos cadastrados no nosso banco de dados, né? A gente espera ter um pouco mais, porque se a gente fizer uma estimativa, né, da quantidade da população do estado, a gente esperaria um pouco mais de aparelhos cadastrados. Então, esse cadastro é extremamente importante para ter essa ação preventiva e também a ação repressiva, né, na questão das abordagens policiais, ser capaz de identificar o aparelho e o seu verdadeiro dono. Então vamos lá, um tutorial rápido e básico aqui. Como é que faz? Qual é o endereço, qual é o site e como a pessoa pode cadastrar o aparelho? Pronto, o cidadão vai procurar o site, o alertacelular.sds.pe.gov.br, vai lá na parte, se ele não tem cadastro ainda, ele vai botar lá para cadastrar, vai preencher primeiro alguns dados pessoais. Após isso, será enviado para o e-mail que ele fornecer lá nesse pré-cadastro, vai chegar um link para ele finalizar esse cadastro. Então, a partir daí, ele consegue adicionar os aparelhos que ele desejar. Bom, fiz o meu cadastro e o meu celular sumiu. Não sei se foi roubado, se foi furtado, o que interessa é que ele sumiu. Como eu faço para, de fato, usar esse alerta? Pronto, o cidadão ele tem a possibilidade de entrar diretamente na conta que ele cadastrou lá e alertar esse aparelho, que já vai funcionar de imediato. Mas é necessário que ele registre um boletim de ocorrência dentro de 48 horas para que esse alerta ele continue valendo, né, e que as forças policiais possam identificar esse aparelho que foi subtraído. Bom, reforçando que não é um radar, não é um monitoramento 24 horas, é um alerta. E a partir desse alerta que é acionado pelo usuário, né, do celular que sumiu, se o celular for encontrado, como é que ele volta para as mãos do dono? Bem, aí o procedimento cartorial, né, da Polícia Judiciária do Estado. Então, eles vão avaliar, né, no momento que o aparelho for possível ser devolvido, eles entrarão em contato, né, com os verdadeiros donos, proprietários, e também a Polícia Civil faz mutirões de devolução. Então, tem que esperar essas duas situações. Não tem ninguém pedindo para pagar, pedindo documento, pedindo informação, nada disso. O contato é oficial. Exatamente. Nunca fornecer dados pessoais, senhas do aparelho, senha de conta. A polícia não trabalha com esse procedimento, então tem que esperar, realmente o procedimento será sempre presencial, na delegacia ou nos mutirões que a Polícia Civil promove. A gente sabe, né, que nunca é culpa da vítima, mas a violência está aí, né, e o risco também. O usuário ele pode também se municiar de outras alternativas, rastreamento no próprio celular, aquela busca fácil, GPS, isso ajuda? Ajuda bastante. Aí ele vai procurar, né, o serviço que ele contratar, de determinada empresa, e para procurar esse tipo de rastreamento, né? Mas lembrando, frisando, que o alerta celular é gratuito e não funciona como serviço de rastreamento. Muito obrigado, Augusto Melo, assessor de ciência de dados aqui da SDS, reforçando, alertacelular.sds.pe.gov.br, é de graça, dá para fazer. Camila. E faz pela internet de graça de onde está mesmo, né? Muito obrigada. As canetas emagrecedoras estão se tornando um dos alvos preferidos dos ladrões. Tanto que 2 pernambucanos foram presos na Paraíba, suspeitos de arrombar farmácias à noite para furtar esse tipo de produto. A Polícia Civil do estado vizinho informou que eles praticavam o crime em João Pessoa e em outras 2 cidades aqui de Pernambuco. Para essa prisão de um homem de 20 e outro de 43 anos, o trabalho foi conjunto. Teve a Polícia Civil, representada pela Delegacia de Roubos e Furtos, mas também a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, já que esses homens primeiro arrombaram
a farmácia no bairro de Manaíra, mais precisamente na Avenida João Câncio, em João Pessoa, e depois seguiram com destino a Pernambuco. Na região da cidade de Mata Redonda, mas ainda na BR-101, a polícia tentou fazer a interceptação. Eles furaram o bloqueio. Ainda tentaram se livrar de algumas das canetas emagrecedoras, mas não foi suficiente. A polícia conseguiu realizar a prisão. Estávamos investigando vários crimes de furtos consumados aqui na capital de João Pessoa, em desfavor de filiais de uma grande rede de farmácias daqui, onde o modus operandi, como a gente chama, estava vinculado ao arrombamento, à violação dessas farmácias, com a intenção única e exclusivamente de subtrair canetas emagrecedoras, as canetas Monjaro. Foi a 5ª farmácia investida aqui em João Pessoa. E como já estávamos antenados e perseguindo essa situação, conseguimos, com o apoio do PRF, prendê-los no momento em que eles fugavam, em que eles retornavam para Pernambuco, e a prisão se deu efetivamente na BR-101, por volta do quilômetro 121. A atuação deles, criminosa, era uma atuação interestadual. E sim, lembrando que quem adquire esse tipo de produto de uma forma secundária, o crime primário seria o furto e o crime secundário seria o crime de receptação. É criminoso tanto quanto, além de colocar em risco a vida, a saúde, em razão da Anvisa alertar que as condições especiais do uso dessa medicação precisam ser respeitadas para a efetiva, para a eficácia dessa medicação, né? Então, o risco é duplo, de você responder pelo crime de receptação em adquirir produto com essa origem ilícita e também de comprometer a sua saúde. Os 2 homens passaram por audiência de custódia e a Justiça da Paraíba decidiu manter a prisão deles. 2 operações coordenadas pelo Ministério da Justiça cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em disseminar ódio a mulheres e também planejar atentados durante as próximas eleições. De acordo com o Ministério, esses suspeitos têm entre 19 e 31 anos. Foram cumpridos 8 mandados em 5 estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e aqui em Pernambuco. De acordo com as investigações, o suspeito pernambucano, que não teve o nome revelado, é um seminarista vinculado a um mosteiro. Numa coletiva de imprensa realizada hoje de manhã em Brasília, o ministro da Justiça falou da atuação desses grupos criminosos por meio da internet. A operação de hoje, chamada Operação Rede Interrompida e Operação Lívia, visaram exatamente tratar de 2 temas muito importantes, muito sensíveis e muito caros à agenda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um diz respeito ao combate ao crime de ódio e outro diz respeito ao crime no ambiente virtual. A Operação Interrompida e a Operação Lívia tiveram como foco organizações e indivíduos que utilizavam plataformas digitais para disseminar crimes de ódio, incentivar a radicalização violenta, estimular atentados e promover práticas de automutilação e induzimento ao suicídio. No caso dessa segunda operação, da Operação Lívia, identificamos a articulação desses grupos de violência que funcionavam por meio de desafios de violência extrema voltadas para crianças e adolescentes. Portanto, nesses ambientes, há situações de desafios a crianças e adolescentes que são induzidas, instigadas a esses atos de automutilação, mutilação de animais e que, num desses casos, infelizmente, veio a culminar numa situação de um suicídio por parte de uma vítima do estado do Mato Grosso do Sul e de uma outra vítima do estado da Bahia, que não chegou a vir a falecer, mas que participou também de um desses desafios. Em relação à Operação Rede Interrompida, observa-se que essas informações de compartilhamento, de planejamento de crimes, aconteciam inclusive em grupos abertos, portanto, em grupos que eram acessíveis por qualquer pessoa. A gente recebeu no WhatsApp da Globo o relato de uma telespectadora de 51 anos que foi diagnosticada com catapora. Olha aqui, a mensagem dela.
Olá, me chamo Valquíria, tenho 51 anos e gostaria que vocês falassem mais sobre a catapora, porque estou passando por isso e de molho em casa. Procurei um médico e já estou fazendo o tratamento com a medicação prescrita. Valquíria, desde já, melhoras para você. Não foi à toa que ela colocou a idade dela ali, né? 51 anos, porque esse é um caso que chama muita atenção da gente, porque a catapora é uma doença que a gente associa mais à infância, né? Mas olha só, adultos também podem ter. E principalmente aqueles que não tomaram a vacina ou que não tiveram contato com alguém que teve essa doença anteriormente, né? E nosso repórter Gustavo Ferreira está com uma médica infectologista para poder tirar as nossas dúvidas, né? Mesmo já na fase adulta, as pessoas podem ter catapora também, aquela doença que costuma aparecer na infância, né, Gustavo? E Camila, eu estava conversando agora há pouquinho com Milena Pinheiro, que está aqui ao meu lado, infectologista. A gente sabe que quanto mais velho for o paciente, né, se já estiver na fase adulta da vida, a catapora pode bater mais forte. E aí, Milena, queria que você explicasse para a gente, doutora, por quê, né, quando a gente já tem uma idade avançada, a Valquíria tem 51 anos e relatou ter catapora agora, é mesmo mais pesado no adulto? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Bom, existem alguns fatores, né? Geralmente a catapora, ela comete a primeira infância. Então, nesse período, geralmente a imunidade da criança não está totalmente pronta, vamos dizer assim. Então, geralmente ela pode ter uma forma mais leve. Já no adulto, que já tem a sua imunidade, né, bem preparada para responder à maioria das infecções, então ele vai ter realmente uma forma mais exuberante quando ele desenvolve, né, catapora, se ainda não tiver tido contato na infância ou não tiver sido vacinado. E também no adulto, o que é que pode acontecer? Ele pode ter alguma outra doença adjacente, como, por exemplo, um diabetes, alguma doença inflamatória, né? Então, isso também pode contribuir para algum quadro mais grave de catapora. Essas doenças que mexem com a imunidade, né? Você falou agora há pouquinho, tratamento de câncer, gestante também tem que ter mais cuidado? Sim, então, essas pessoas que têm a imunidade, né, adulta mais comprometida, então, gestante, pacientes em tratamento oncológico, pacientes fazendo algum tratamento imunoterápico, ou seja, algum tratamento para doenças inflamatórias, por exemplo, lúpus, né, que tem a sua imunidade um pouco mais comprometida com esse tratamento, eles também podem ter uma forma, né, com mais vesículas, mais bolhas, né, isso pode incomodar bastante o adulto. Toda catapora dá essas bolhas, então é fácil de identificar quando você está com ela. Como é que trata? A característica da catapora são exatamente essas bolhas, né? No começo da doença. Mas, mesmo antes das bolhas, cerca de 1 ou 2 dias antes, a pessoa, se já se contaminou, ela já pode estar transmitindo a catapora. Então, isso também é importante. Muitas vezes a pessoa ainda não tem vesícula nenhuma, bolha nenhuma no corpo e já está transmitindo, né? Porque esse período de vesículas também é altamente contagioso. Tratamento e vacinação. A vacina está de graça no SUS ali para crianças até 5 anos, não é isso? Depois tem que comprovar algumas especificidades. Como é que trata, né? A vacina é o melhor tratamento, mas quem já está com a doença? Isso. O tratamento é individualizado, né? Então, vai depender da quantidade de lesões, da idade do paciente, do que ele já tem de doenças associadas ou de condições como, por exemplo, a gestação. Então, mas existe sim antivirais que eles nos ajudam bastante, né? Mas para isso precisa de uma orientação médica, precisa, né, ir na emergência, por exemplo, para fazer essa avaliação. Vou reforçar para a gente concluir, Milena, essa vacina, ela está disponível no SUS para as crianças. Quem já tiver mais de 5 anos, como é que faz para conseguir essa vacina? Bom, a vacina está no calendário vacinal da infância, né? Então, até os 5 anos de idade, a criança deve ter tomado pelo menos 2 doses da vacina para a varicela. E, a partir daí, adolescência, adulto, você vai se vacinar dependendo de algumas condições. Por exemplo, trabalhadores na área de saúde ou indígenas que nunca tiveram catapora, eles também podem se vacinar gratuitamente pelo SUS. Bom, muito obrigado, viu, Milena? Saúde para você e saúde para a Valquíria também, que está nos assistindo, né? Que você se recupere logo. Muito obrigado pelas informações mais uma vez. Camila, é contigo. E aproveitando que a gente está no período de campanha de multivacinação, aí, uma ótima oportunidade de ir lá tomar a vacina da catapora também. Obrigada, hein, Gustavo? Doutora Milena também.
Uma boa oportunidade para comprar roupas e acessórios novos a um preço bem baratinho e ainda ajudar pessoas pobres é o novo Bazar Solidário da Caritas Brasileira. O espaço está funcionando de forma permanente no bairro de Santo Amaro, no Recife. Simbora aqui então conversar com Diogo, que foi para lá para poder mostrar para a gente as peças. E a partir de quanto, hein, Diogo? Camila, vou contar tudo, mas deixa eu primeiro localizar onde é que fica. Porque é o seguinte, a gente está aqui no finalzinho da Avenida Visconde de Suassuna, no bairro de Santo Amaro. É na esquina ali no cruzamento com a João de Barros. Aí fica aqui no edifício Bosque Versalhes. Aí tem a identificação Bazar Solidário, tem a identificação da Caritas. E pode entrar aqui, ó. A gente entra aqui na loja e encontra roupas para meninos, para meninas, para homens, mulheres. Tem peça íntima, tem tudo aqui. E a Caritas, ela... esse ano completa 70 anos de atividade. É uma organização da Igreja Católica. Conversar aqui com Mona Mirella, bem-vinda ao NE1. Tudo bem contigo? Coisa boa, né? Vocês tinham um bazar, que era aquele bazar remoto, e agora tem uma sede fixa. A partir de quanto as pessoas podem comprar uma peça aqui e ajudar também a Caritas? Isso, a gente agora está permanente aqui, né, em Santo Amaro. A partir de R$3 você já adquire uma peça e faz, né, a solidariedade acontecer. Perfeito. R$3. O que é que pode ser comprado por R$3 aqui? Tem meia. Meia é R$3. Qualquer meia. Meia infantil, meia de adulto é R$3. Eu vi até uma meia aqui colorida. Olha só, que bacana. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma meia, viu? É uma meia, R$3, a outra daqui dentro. Meia boa. De que forma as pessoas comprando aqui está colaborando com a Caritas? Qual é a ação da Caritas aqui em Pernambuco? Isso, a gente tem vários projetos sociais de várias áreas de atuação, né? Temos a área de economia popular solidária, com migrantes e refugiados, com crianças, adolescentes e jovens, né? Com mulheres, né? Então, toda a ação da Caritas, vários projetos, né, que com esse público, o público vulnerável, né? Então a Caritas está fazendo 70 anos, como você falou, e tem essa ação com vários projetos de apoio para quem mais precisa. Perfeito. Domingo, Dia dos Pais, tem peça para pai aqui? Tem peça sim para pai, tem sim. Camisa, é? Isso, vou te mostrar aqui. Ó, camisa bonita essa aí. Isso. Importante dizer que são peças novas, tá? A gente recebeu doação de uma grande loja de departamento, então são peças novas que estão aqui. Então tem muita coisa para mulher, mas tem para homem também, para pai. Essa camisa, por exemplo, custa quanto? R$25. Muito bom, malha boa, bonita. Vai ficar bem no papai. Muita coisa legal aqui. Ó. Tem para criança também, chinelinho, né? Para criança, sandalinha, casaquinho para criança. Ó, muita coisa linda. Vê só, eu tô vendo aqui também que tem acessórios, né? Além de roupa masculina. É o quê? O que são esses acessórios aqui? Brinco? Isso, importante a gente mostrar, são justamente os grupos de economia popular solidária que a gente acompanha. Esse, em especial, é de Itapissuma e Itamaracá, esse grupo, que tem aí, né, acessórios, brincos, pulseiras, colares. E aí são mulheres, em sua grande maioria, que são assessoradas pela Caritas, né? A gente tem vários projetos e acompanha esses grupos. Bacana. A partir de quanto tem brinco ali? Eu acho que tem a partir de R$10. Muito bom. E Igor faz parte também lá da Caritas, lá na Itamaracá, né? Isso. E esse projeto aqui é um projeto que também você participa? Isso, esse projeto veio da Caritas Arquidiocesana de Olinda de Recife, né? Nós somos Fundo Rotativo Solidário Raiz e Litoral Norte, Pernambuco. Quantas pessoas participam? São 22 pessoas, 18 mulheres, 4 homens, mostrando que a força da mulher ela tem que realmente ser vista, né, destacada. Perfeito. E vem lá de Itamaracá e Itapissuma. Perfeito. A gente já contemplou 17 projetos, tanto de artesanato, comércio... Fazer muito mais, né? Mas com certeza. Parabéns. Agora me diz uma coisa, não tem como ser porta aberta, porque aqui ainda é miudinho. Para participar aqui e comprar uma peça, tem que ser pelo WhatsApp, né? Isso, a gente está agendando, né? Por horário, tá? Então, a gente pede para que entre em contato pelo WhatsApp, telefone do DDD 819-9974-0854. Coisa boa. Repete o telefone novamente, por favor.
DDD 81 999740854. Que coisa boa, muito bom. Como é bom ajudar o próximo, né? Eu vou repetir o endereço novamente. Fica aqui no finalzinho da Avenida Visconde de Suassuna, bem dizendo, no cruzamento com a João de Barros. É um prédio que fica de esquina chamado Bosques Versalhes. Então, a loja fica bem na frente. Está identificado, Bazar Caritas, Bazar Solidário. Então dá para aproveitar. Chega aqui, a gente já viu peças de R$3. Tem vestido, tem camisa, calça jeans. A gente está vendo aqui espalhado. Me diz uma coisa, um calção desse vermelhinho aqui, feminino, custa quanto? Olha que short lindo, R$20. R$20. E fica de que horas até que horas, de quando a quando? Pronto, de segunda a sexta, né? O primeiro horário é 9 horas da manhã, vai até às 16h30. Perfeito, então tá joia. Mimona, muito obrigado pela tua entrevista, boa sorte a Caritas e parabéns também já adiantado esses 70 anos aí de ação, pensando sempre no povo brasileiro, principalmente aqui em Pernambuco, né? Eu conheço bem o trabalho aqui na capital e também no interior, cobri muito lá em Buíque e é um trabalho muito sério. É contigo, Camila. Obrigada, hein? E o NA1 fica por aqui, amanhã a gente volta. Você pode rever, compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde, fica agora com o Globo Esporte.